Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Tá eu novamente aqui voltando, né, com o tira dúvidas, né, que é tirar dúvida das palavras sagradas que está na nossa Bíblia, né. Então, estou aqui para a gente estar tirando dúvidas. E no primeiro programa meu, na primeira postagem, eu falei que a pessoa que visualizasse, fizesse a primeira pergunta, a próxima postagem eu ia responder essa primeira pessoa. Então a Cláudia de São Paulo, ela está me perguntando qual o pecado de morte que está na Bíblia e em quais situações a gente pode estar cometendo esses pecados. Então, Cláudia, você falou esse pecado, né? Eu, no meu modo de ver, tem dois pecados que são pecado de morte, mas vamos lá, que eu acho que você sabe mais ou menos qual é um deles pelo que você perguntou. Aí depois eu falo o outro e esclareço. Então, o pecado de morte, né, um deles é o adultério. Ou seja, que é trair o marido ou o marido trair a esposa, né, com outro ou com outra. Esse é pecado de morte. Se você morrer no ato do adultério, você vai direto. Tipo assim, você já foi julgada. Você morreu cometendo adultério, não deu tempo de você se arrepender. Por exemplo, se você comete adultério hoje, aí no caso, aí você vive mais. Amanhã, por exemplo, você se arrepende, chega, pede perdão para o seu marido, ou o marido pede perdão para a esposa. Aí, se a esposa perdoar, Deus perdoa, está perdoado. Aí já não é mais pecado de morte. Mas se você morrer no ato que tiver ali cometendo esse pecado, aí você não tem salvação. Segundo a palavra bíblica, né? Eu não vou abrir a Bíblia porque eu já li, eu sei o que estou falando. Então, assim, aqui eu estou aqui só respondendo, né? Não estou dando aula de Bíblia, nada. Agora, assim, então, assim, se você morrer no ato do adultério, com certeza é pecado de morte e com certeza a sua passagem é direta. Não tem julgamento, vamos dizer assim. Você não vai esperar do ruim lá para ser julgado, não. Você já foi julgada e vai direto. Né? Então, e você também me perguntou em qual situações se comete adultério. Por exemplo, quando você é casada, por exemplo, no caso você separou do seu marido só para separar mesmo, ou ele separou de você só para separar. Ninguém traiu ninguém, não houve nada que viesse a dar um motivo maior a essa separação. Ou seja, se você se envolver com outro homem, você está cometendo adultério. Se ele se envolver com outra mulher, ele está cometendo adultério. Né? Agora, para não se cometer adultério, ou seja, só se caso você separar do seu marido, vamos dizer assim, no caso, ele te traiu. Aí você separa dele, que lá na Bíblia cita carta de divórcio, vamos dizer assim, né? Aí você divorcia dele, né? Porque ele te traiu, ele cometeu adultério, aí a palavra de Deus te permite casar novamente. Casar novamente, deixando claro. Aí você não está cometendo adultério. Porque se você casar novamente, separando do seu marido sem motivo maior, mesmo casada, você comete adultério e quem casou com você também comete adultério. Agora, nessa situação que você foi traída, você se divorciou, por esse motivo você pode casar novamente sim, ou no caso de você ficar viúva. Se você ficar viúva, você pode casar novamente que não está cometendo adultério. Né? Então isso aí são ocasiões em que se comete adultério. Né? Ou desejar também, você casada está desejando de coração o marido de outra mulher, né, tal, ou no caso, hoje em dia, né, já como tem muita coisa virada aí, você está desejando uma outra mulher, fisicamente falando, isso também eu considero traição. A Bíblia considera também um ato de se estar cometendo adultério, né? Mas indo à sua pergunta, só pode se casar novamente se seu marido trair você ou vier fazer algo que seja contra o casamento, aí você se divorcia dele e casa novamente, você não comete adultério, ou se você ficar viúva. E também um pecado que eu considero pecado de morte, a Bíblia também é falar contra o Espírito Santo de Deus. Você irá
contra o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra bíblica, não tem perdão. Deus não perdoa. É o único pecado que Deus não perdoa, que é falar contra o Espírito Santo de Deus. Então é esses dois pecados que a gente tem que se vigiar muito. Todos os pecados tem que se vigiar. Mas esses dois pecados são pecados realmente que, se você falar contra o Espírito Santo, acabou. Aí você vai viver mais 50 anos, só um exemplo. Você não vai viver, você vai vegetar porque você sabe que não tem perdão. Quando morreu, acabou. E cometer adultério. Se você morrer no ato do adultério, eu falo que porque ele só é pecado de morte se você morrer cometendo ele. Porque você ainda pode se arrepender. Se você, durante a sua vida, você pode se arrepender. Mas se você morrer no ato dele, aí é pecado de morte. Agora, contra o Espírito Santo, não. Você pode, se você falar mal dele, não quer dizer que você vai morrer na hora, não. Mas o tempo que você estiver vivo, que você viver, você pode pedir perdão, que não tem perdão. Aí você só vai viver só por viver, né? Porque você já está condenado. Segundo a palavra de Deus, ele não aceita falar contra o Espírito Santo dele. Né? Então é esses dois atos que praticamente nos leva à condenação fatal, né? Vamos dizer assim, mas logicamente tem vários pecados aí, né? Mas os pecados que são pecados mesmo assim, que praticamente você não tem libertação deles, que é morrer ali cometendo adultério, né? Que é o pecado de morte, ou irá contra o Espírito Santo, falar mal contra o Espírito Santo de Deus. Então vamos nos vigiar, né? Porque abrir a boca na hora errada e falar contra o Espírito Santo de Deus não tem volta. Ou se estiver cometendo adultério, pense bem, porque se morrer no ato, porque a gente não sabe que hora que vai morrer. Eu tenho um amigo que morreu na hora que estava ali cometendo adultério, na hora do ato sexual. Então, né, não preciso nem falar, né? Então a gente não sabe a hora da morte. Então acho bom assim, se alguém, né, outras pessoas que estão vendo aí esse vídeo, se estiver cometendo adultério, se arrependa e peça perdão para o seu marido, para Deus, porque se morrer no ato, infelizmente, não tem volta. Tá, gente? Então aí a palavra minha foi cumprida, e o próximo vídeo também eu já vou fazer para a Ana Paula, né, do Rio de Janeiro, que me fez uma pergunta muito, muito importante. Eu estou estudando ela um pouco melhor para depois estar fazendo o vídeo, tá, Ana Paula? Mas podem perguntar, viu, gente, pelo WhatsApp aí, tá, que é o 0319, né, 9406-0986. É Carlos, tá? O meu canal chama Carlos Gomes, né? Carlos Gomes da Silva Gomes. Ou pode perguntar pelos comentários mesmo aí, que eu vou estar aqui respondendo. Eu só vou falar o primeiro nome e aonde mora a pessoa, em qual estado. Nem vou falar a cidade, vou falar o estado, né? Porque isso é uma coisa particular de cada um de nós. Então isso aí, se ficou satisfeita com a resposta, dá o like aí, tá? Aperta o sininho aí para que tudo que eu publicar possa chegar até você. Então, uma boa sorte. Espero que o caso do adultério não seja o seu. Mas se for, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu marido e retome o seu casamento. Tá bom? Uma boa sorte e fique com Deus.